Olá, meu irmão, minha irmã, você, aluno da Escola Bíblica Memorial da Tijuca, você que tem nos acompanhado aí pela internet, pelo canal do YouTube ou pelo nosso site. É um prazer ter você aqui, é um prazer poder entrar na sua casa para estudarmos a Palavra de Deus. Quero, antes de mais nada, saudar você, mamãe, pelo seu dia. Parabéns, Deus abençoe você, Deus continue lhe dando muita sabedoria nessa nobre missão, nesse grande trabalho que Deus tem lhe dado e tem lhe confiado, que é ser mãe. Que Deus te abençoe, que Deus continue te conduzindo. Ok? Deus abençoe. Vamos dar continuidade à segunda aula do nosso tema do trimestre, que é Deus em ação, igreja em oração. Estamos estudando nesse trimestre, vamos estudar nesse trimestre a oração do Pai Nosso e compreendermos que ela é muito mais do que um modelo, ela é uma demonstração de como Deus espera de nós, seus filhos, súditos do reino, que nos aproximemos dele de forma a agradá-lo. Afinal de contas, nossa estadia aqui como filhos pactuais, com um relacionamento pactual com o nosso Deus, é sem sombra de dúvida a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a nossa oração do Pai Nosso está dentro de um contexto de um livro, de um evangelho que foi escrito com um propósito mais específico e trata a judeus. Então ele vai usar a cultura judaica, a religião judaica, a política da sua época para falar do que Deus espera dos filhos dele enquanto aqui na terra. Essa oração está num contexto dentro desse evangelho dirigido aos judeus, que é o Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte, nessa parte, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre a ideia da prática que agrada a Deus, uma prática que ela não está preocupada em chamar a atenção de homens ou recolher desses homens recompensas. Ele diz, a palavra de Deus nos ensina, o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui, nessa parte do Sermão do Monte, como devemos agir diante, por exemplo, da entrega de esmolas, diante da nossa oração, e também falando sobre o jejum e das riquezas e preocupações que temos aqui na terra. Esse é o contexto menor, e em cada um desses blocos ele vai nos alertar para tomarmos cuidado ao praticarmos boas obras diante dos homens, a fim de sermos vistos por ele, né? Então, sempre esse contraditório, você não fazer para ser visto pelos homens, mas fazer para se aproximar de Deus Pai, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com esse contexto rápido, vamos entrar na nossa segunda lição, cujo tema é a oração pagã. Como vimos semana passada, antes da oração propriamente dita, que começa no versículo 9, o Senhor Jesus dá alguns alertas, usando os fariseus, os saduceus e os mestres da lei como exemplos daquilo que não deveria ser feito, daquilo que não agrada ao Senhor. Então, os versículos de 5 a 8 trabalha com essa contradição, com esse, olha, o que se faz na religião judaica pelos fariseus e o que eu espero que seja feito. Então, na lição de domingo passado, nós falamos sobre a oração do hipócrita, quando trabalhamos a ideia de sermos na oração aquilo que não somos em devoção. Sermos na oração aquilo que não somos na realidade. Quando queremos receber aplausos, apresentar e aparentar
uma espiritualidade que não é a realidade do nosso relacionamento com Deus. E aí ele fala e alerta sobre a ideia do hipócrita, atores que usam máscaras para representar o papel diante de uma plateia com o intuito apenas de receber aplauso, recompensa dos homens. O Senhor Jesus nos alerta para uma oração íntima, para uma oração que tem o foco apenas agradar a Deus Pai. A ideia aqui, apesar da ilustração ser entrar no quarto, não é uma oração em que você deva fazer apenas dentro do quarto, mas a ideia da intimidade, a ideia de um relacionamento pai e filho, a ideia da preocupação de estar em conformidade apenas com a vontade de Deus, não deixando que outras coisas tirem o nosso foco da nossa oração. Essa é uma oração de um hipócrita. E agora, então, nos versículos 7 e versículo 8, nós vamos falar sobre a oração pagã. Então, peço a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Depois vamos orar e vamos trabalhar um pouco em cima da ideia que Jesus Cristo tem a nos ensinar, ok? Então vamos ler o texto sagrado. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Então, vamos orar, pedindo a orientação do Senhor para mais esse estudo da sua palavra. Querido Deus, querido Pai, quero te rogar que o Senhor mais uma vez ilumine a minha mente e conduza a minha boca para falar aquilo que a tua palavra tem para nós, a fim de que saiamos daqui, desse tempo, edificados, amparados pela sua palavra, reconhecendo que temos um Deus Pai que nos dá o privilégio de termos acesso a Ele através da oração, hoje sem qualquer mediador humano, sendo Ele o nosso mediador pela cruz do Calvário. Quero te rogar mais uma vez que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis sempre a Ti, Senhor meu, Redentor nosso. Essa oração que eu faço é em Teu nome. Amém. Se os irmãos repararam, o versículo 5, que foi o início da nossa lição de semana passada, começa com a mesma expressão, com a mesma sentença. E quando orardes, não sejais como hipócritas. O versículo 7 começa também com essa mesma ideia, ou seja, a ideia de nos conduzir a um outro alerta daquilo que era feito pelos fariseus, pelos religiosos, mestres religiosos daquela época. Também começa com a mesma expressão. E quando orardes, não useis repetições inúteis. E quando orardes, não sejais como hipócritas. 2 alertas. Semana passada nós vimos que o versículo 5 e o versículo 6, eles trabalham em contraposição, aquilo que não deve ser feito no versículo 5, aquilo que Deus espera de nós no verso 6, e agora um alerta tendo como pano de fundo a prática das religiões pagãs e o relacionamento que os seus adeptos tinham com os então deuses daquela época. E o Senhor Jesus faz um alerta exatamente para que os seus filhos, aqueles que pertencem a Ele, não tenham essa mesma prática. Então ele começa dizendo assim: e quando orardes, não useis de repetições inúteis. A ideia da nossa lição aqui é nos ensinar que quando oramos ao nosso Pai que está no céu, Ele tem conosco um profundo e íntimo relacionamento
pactual, um profundo e íntimo relacionamento de aliança, um profundo e íntimo relacionamento entre pai e filho. E esse relacionamento tem um princípio claro de nos abençoar. O relacionamento que Deus tem para com os seus filhos é abençoar os seus filhos. Mas precisamos também compreender que, tendo esse relacionamento de aliança, esse relacionamento pactual, não é uma licença para respondermos a esse relacionamento da forma que achamos que deve ser respondido, que queremos responder, mas respondermos a ele sobre aquilo que aprendemos na leitura da sua palavra. Ou seja, Deus Pai, ele nos dá o privilégio de nos achegarmos a ele, de estarmos com ele, de termos acesso e conversarmos diretamente com ele. Ele nos dá o direito de chorar, ele nos dá o direito de questionar, só lermos os salmos e percebermos a forma que o salmista se expressa, mas ele nunca espera que, ao termos esses sentimentos, achemos que ele não conhece, achemos que ele não nos ama e, pior, achemos que temos a prerrogativa de manipulá-lo, de dissuadi-lo a atender às nossas vontades, mesmo sabendo que este não é o caminho adequado para um filho de Deus. Então, a nossa resposta em oração tem que ser uma resposta adequada de acordo com o conhecimento da palavra de Deus. Deve ser baseada no conhecimento que temos da palavra de Deus e naquilo que Deus é para nós, o seu caráter santo, o seu caráter imaculado e o seu caráter imutável. Então, quando ele diz que não devemos orar e usar de vãs repetições, a exemplo dos gentios, ele quer trabalhar duas questões que são importantes e que atingiam aos seus dito servos, os fariseus, os religiosos, os saduceus, e também nos fazer um alerta que Deus não atende a nossas súplicas porque nós estamos informando a Ele acerca das nossas necessidades. Uma atitude que era muito peculiar nas orações pagãs. A ideia de informar a divindade através de repetições, através do muito falar, informar sobre as suas necessidades e aí sim, devidamente informado, esse Deus, ele atenderia a necessidade daquele que o adorava. E uma outra questão também é imaginarmos que Deus é uma divindade que reluta em nos abençoar. É uma divindade que precisa ser convencida, precisa ser demovida da sua impossibilidade de atender o nosso clamor. Então, eu informo ao meu Deus e depois, muitas vezes, eu preciso convencê-lo de que aquilo é melhor para mim. Então, a oração, ela precisa ter como a base o nosso conhecimento da pessoa de Deus e entendermos que ele não precisa de ser avisado daquilo que necessitamos e tampouco precisa ser convencido daquilo que precisamos. A ideia de que ele não nos responde, a ideia de que ele não nos atende, ela é uma ideia errada.
Ele está atento e Ele sempre nos responde. Provavelmente, a resposta dele, quando temos esse sentimento de Deus estar em silêncio, não é a resposta que queremos. Queremos uma resposta imediata, queremos uma resposta de um jeito exato, e ela não vem, e então temos a tendência de achar que Deus, ele não nos responde, quando exatamente a resposta dele é aguarde, ou é isso agora não. Porque a oração, ela não tem essa ideia de adequar a Deus à nossa vontade, mas ela trabalha com a ideia de que o nosso coração se adeque à vontade de Deus, ao tempo de Deus, e assim experimentemos do seu conforto, assim experimentemos da sua soberania, assim experimentemos do seu cuidado, assim experimentemos da sua pessoalidade como Pai. É muito interessante falar isso agora como um pai que sou, porque eu experimento isso no meu relacionamento com Davi. Quando ele pede alguma coisa, quando ele chega até nós com uma demanda e nós olhamos, não temos a possibilidade de atendê-lo naquele momento, ou entendemos que aquele momento não é o momento mais adequado para atender ao Davi de acordo com o seu anseio. E aí nós conversamos com ele e, como é normal, isso acontece comigo, isso acontece com o Davi, isso acontece com você, acontece com todos nós não compreendemos de fato. Mas a falta de compreensão não pode nos levar à falta do entendimento de que Ele nos ama e de que Ele quer o melhor para nós, e por isso nosso coração deve ficar quieto, aguardando qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Então, os pagãos, em suas orações, eles oram para informar. Quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Uma advertência, um alerta, aquele que imagina que os seus desejos ou que os desejos do seu coração devem ser informados a Deus porque Deus não os conhece. Essa era uma característica muito comum entre os pagãos. E os pagãos, eles costumavam a usar desse artifício das repetições intermináveis com o objetivo de informar aos seus deuses a sua situação. Esse é o primeiro ponto, então, que nós devemos corrigir quando pensamos em orar e não fazer orações, como diz o texto, com vãs repetições ou com uma ideia inútil, com um uso inútil para Deus. É por isso que o texto diz, isso é inútil. Se você está orando com a intenção de informar a Deus, deixa eu lhe dizer, isso é inútil. É inútil por quê? Porque ele não vai ouvir? Não, é inútil porque ele já sabe. E aí então que virá depois a correção da oração que ele vai fazer. Olha, não gaste o seu tempo com vãs repetições, não gaste o seu tempo com repetições inúteis, porque ele já sabe o que você necessita. E é exatamente isso que ele vai dizer no versículo 8. Então não perca o seu tempo, guarde a sua oração, seja bem específico, seja bem pontual. Deus não necessita de palavras rebuscadas, Deus não necessita de floreios, Deus não necessita de grande tempo em oração, porque Ele já conhece a nossa necessidade e Ele, ao pedir que entremos em relacionamento com Ele através da oração,
ele está trabalhando com um coração de fé, com uma vida de submissão, que reconhece que Deus é o dono da sua vida. Deus é o soberano da sua vida. Os discípulos de Jesus, eles não oram a uma divindade limitada em conhecimento. Eles se dirigem ao Deus verdadeiro que conhece todas as coisas. Por isso ele diz: não façam como os hipócritas. Não façam como esses mestres da lei, que gastam o seu tempo com orações inúteis, querendo me informar, querendo dizer aquilo que eles precisam. Eu sei. Querido irmão, querida irmã, o alerta ele é muito pertinente para nós em nossos dias, nessa sociedade imediatista, nessa sociedade que é tudo instantâneo, que queremos tudo de uma hora para outra. Se a internet trava, já ficamos chateados. Se não temos uma resposta no WhatsApp, logo a nossa pergunta, achamos que a pessoa não quer falar conosco. O tempo urge, o tempo ele tenta nos dominar e queremos colocar isso na oração de forma que, olha, vamos Deus, eu preciso, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso disso. Já estou lhe informando de forma que, olha, você me atenda, viu? O Senhor está dizendo, isso é uma oração inútil, porque eu não funciono assim. O meu relacionamento com você em oração, ele é muito maior do que isso. O meu relacionamento com você não é um relacionamento de dar e receber, mas é um relacionamento de compreender, de entender e de experimentar a esperança que o Deus nos dá, de compreendermos o tempo dele e de aperfeiçoarmos a nossa fé. Além de uma oração que busca informar, nós temos uma oração que busca convencer. E quando orares, não useis de repetições inúteis, mais uma vez, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Então aqui trabalha a pressuposição que Deus é uma divindade relutante e não deseja nos atender. E dessa forma, uma longa, uma repetitiva oração, uma oração bem impostada, teria como fim mover Deus da sua impassibilidade conosco. Jesus, irmãos, não é contra orações grandes. Não é contra orarmos porque estamos passando por lutas ferrenhas, porque temos alguma demanda pontual. Não. Isso aconteceu com o próprio Jesus em Lucas capítulo 6, versículo 12. O texto diz que naqueles dias Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. A Bíblia também fala sobre a história de homens piedosos que fizeram longas orações. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 12 a 42, Esdras 9 e Daniel, capítulo 9, fala sobre homens de Deus piedosos que tiveram longos períodos de oração. Nós não estamos tratando aqui de tempo de oração. A oração do Pai Nosso é uma oração que trata a nos ensinar como devemos nos achegar a Deus em momentos comuns, em orações do nosso cotidiano, em orações do nosso dia a dia. Mas existem momentos na nossa vida que o Senhor já conhece e que o Senhor já sabe o que deve fazer, que Ele espera de nós, como o próprio Senhor Jesus fez, grande tempo de oração, não para que Ele seja convencido, mas para que a nossa fé seja fortalecida. Para que a nossa mente seja fortalecida, confiando que o Senhor cuida de nós. E ao sairmos desse período de oração, saiamos com a certeza de que, como diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza,
que Deus não nos desampara, que Deus está ao nosso lado e que Deus está sim respondendo a nossa oração. O que a oração do Pai Nosso nos ensina é uma oração que ela é clara, que ela é específica e que ela não depende de artifícios humanos para que Deus a ouça. Jesus estava pensando provavelmente nos escribas e na sua postura. Olha o que ele diz em Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e de saudações na praça, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas da viúva, e para o justificar fazem longas orações. Percebe a conexão aqui com o texto do capítulo do versículo 5? Homens hipócritas, homens que fingiam, homens que tinham uma aparência de piedade. O Senhor diz: guardai-vos desses escribas. Eles gostam de pompa, eles gostam de circunstâncias, de ser saudados nas praças, eles sentam nas primeiras cadeiras, eles querem ser vistos nos banquetes, mas eles devoram as casas da viúva. E para justificar o que fazem, fazem longas orações. O que são longas orações? São orações inúteis, com vãs repetições, que não leva nada ao trono da graça, porque eles estão com a única intenção de recolher benefícios de homens, muitas vezes querendo convencer o próprio Deus da sua santidade. Os fariseus não eram apenas hipócritas, irmãos, em sua vida de oração. Eles também se comportavam como pagãos. Eles se relacionavam com Deus como uma divindade pagã. Vou tentar mostrar a Deus como é bom para Ele me abençoar, porque ao me abençoar, eu serei uma demonstração viva de que é muito bom servir a Deus. Essa ideia de que o servo de Deus, ele só é bom se ele estiver sendo abençoado fisicamente, financeiramente. Essa ideia diabólica de que o Filho de Deus não passa por lutas, e se passa por lutas é por causa de pecado somente, é por causa de que ele fez alguma coisa que Deus deixou ele bravo. Não, as lutas existem como consequência desse mundo em que nós vivemos e que um dia será restaurado pelo Senhor. Enquanto isso, enquanto nessa lida diária, Ele nos deixa a preciosidade da oração, não para informarmos a Ele, não para convencermos Ele do que precisamos, mas experimentarmos o seu amor, experimentarmos a sua graça, experimentarmos o favor do nosso Pai. Queridos, Deus é o nosso Pai, e é assim que Ele se coloca. Porque o versículo 8 diz o fundamento da nossa oração. Ele faz uma afirmação muito importante sobre a oração no versículo 8, dizendo: não vos assemelheis a eles. Não vos assemelheis a quem? Não vos assemelheis aos hipócritas. Não vos assemelheis aos pagãos. Hipócritas, aqueles que buscam o reconhecimento do homem e fazem uma oração vazia de sentido. Não sejam como os pagãos que oram de forma inútil, uma oração vazia, uma oração que tem por objetivo
atender ao seu próprio interesse, uma oração que não reconhece a paternidade celestial, uma oração que reconhece muito mais um relacionamento de troca, ou seja, eu te sirvo. Quer ver? Eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço a leitura diária, eu canto no louvor, eu sou professor da EBD, eu sou pastor, eu sou líder de alguma área, por isso, me abençoe. Não, não é assim que Deus age. Ele age conosco nesse relacionamento paternal, que já conhece aquilo que necessitamos. E ao conhecer aquilo que necessitamos, Ele sabe o momento exato de nos abençoar, ou talvez até o momento em que nós não devemos receber aquilo que consideramos uma bênção. Porque Ele sabe se atender o nosso pedido, aquilo será para nós motivo de ruína. É assim que Deus age. Portanto, a oração não é da terra para o céu, mas do céu para a terra, para compreendermos e termos a certeza de que o nosso Pai conhece o que necessitamos antes mesmo de pedir. Essa é a ideia de repetições inúteis. Não é apenas uma ideia de muito falar, mas principalmente uma oração vazia no sentido da adoração a Deus. Uma ideia vazia quando respondemos a Deus fora das Sagradas Escrituras. Isso não quer dizer de forma alguma que Ele não atende quando estamos orando, estamos em batalha, quando fechamos no nosso quarto, quando passamos a noite orando, quando passamos o dia orando. Não é isso. Isso não quer dizer que não devemos colocar os nossos anseios, as nossas lutas, as nossas dores e aquilo que queremos para Ele. Mas quer dizer que devemos humildemente entender que ao apresentarmos a Ele os nossos pedidos, sejam diários ou sejam pontuais, devemos confiar no tempo da sua resposta e na sua resposta. Essa afirmação, queridos, de que o nosso Pai conhece tudo o que necessitamos, traz à nossa mente a verdade gloriosa de que somos filhos de Deus de verdade. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. E qual pai não conhece o olhar do seu filho? E qual pai não conhece aquela risada de canto de boca? E qual pai não conhece as necessidades do seu filho? Por isso devemos descansar na compreensão de que não é pelo nosso muito falar que somos ouvidos. Somos ouvidos porque fomos unidos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Somos ouvidos porque Jesus é o único que tem méritos diante do Pai. Ele é o nosso advogado. Pela conclusão da sua obra e com base na obra de Cristo na cruz do Calvário, Ele reivindica para nós bênçãos pelo Pai. É o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele está lá advogando, reivindicando a nosso favor. Então, o que concluímos? Devemos chegar à conclusão de que a convicção de nossa filiação em Cristo é determinante para a maneira como oramos a Deus. Nós não oramos a Deus num relacionamento de desconhecidos, de troca, de convencimento e de informação.
Oramos a Deus num relacionamento paternal. Ele ouve, Ele sabe, Ele responde. Por isso Ele nos alerta: não se comporte como um pagão que usa de repetições inúteis, perdendo seu tempo precioso em oração. Também tome cuidado. Alguns cristãos não conseguem orar de modo agradável ao Senhor, crendo que Ele não se importa com suas necessidades ou que Ele não dá a dimensão exata das nossas dores. Não tenha isso na sua mente. Olha, pastor, olha, Arthur, eu já tenho orado tanto por um assunto e Deus não responde, Ele não me ouve. Não creia nisso, isso não é verdade. Ele está te ouvindo e Ele está trabalhando na sua vida algo que somente você poderá dizer. Não fundamente o seu relacionamento entre resposta e atendimento, vontade e atendimento. Não, Deus não age assim. Deus é maior do que isso. Procure compreender qual é a sua boa, perfeita vontade. Outros, ainda que de forma secreta, duvidam que Deus os ame e por essa razão, como disse, não oram e não pedem ao Senhor. Deus os ama, Deus nos ama, e por nos amar tanto, talvez não responda de imediato, ou talvez responda não à nossa oração. Mas muitas vezes Ele vai atender os anseios do nosso coração. E por último, em Jesus não temos uma divindade a qual apelar. Essa ideia de um relacionamento de um Deus lá e eu aqui. Então eu vou apelar a Ele. Eu não consegui pelos meus méritos, então vou apelar a Ele. Vou informar e vou tentar aqui convencê-lo de que Ele deve me atender. Não, não é esse Deus que temos. Nele temos um Pai, cujo o colo podemos nos recostar, cujo colo podemos sentar confiantemente, sabendo que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. E aí sim, não usaremos as nossas orações como vãs repetições. Assim não nos assemelharemos aos pagãos e aos gentios, porque não chegamos na presença de um Deus impassivo, de um Deus que não nos conhece, de um Deus que não conhece a nossa necessidade, mas sim num Deus que nos acolhe, que nos abraça e que conhece cada uma das nossas necessidades. Orações inúteis são aquelas que são repetitivas, não são diretas, não têm um objetivo claro, não têm uma ideia de para quem está pedindo, é como estivéssemos gaguejando, usando de repetições supérfluas, e não sabendo que Deus nos conhece pelo olhar, pelo sorriso e pelo choro. O meu convite a você é que não se aproxime de Deus como um pagão que usa o seu tempo de oração de forma inútil, mas que se aproxime de Deus como um verdadeiro filho que sabe que o seu Pai já o conhece. Que Deus nos abençoe. Amém.